Olá, queridas, sejam todas bem-vindas, mulheres de valor, mais uma vez, a mais um vídeo aqui do grupo. Estamos aprofundando a história da rainha Judite. Para quem não conhece, é um livro da Bíblia do Antigo Testamento que fica depois do livro de Tobias e antes do livro de Esther. Hoje eu vou falar mais duas virtudes da Judite e também um pouco da história aprofundada para quem não assistiu os outros vídeos ou para quem está chegando agora no nosso grupo. Vamos iniciar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a esposa do Espírito Santo por excelência, onde o inimigo não tem acesso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, então. Eu acho que algumas já sabem, mas eu vou repetir aqui para quem está chegando. Então, Judite. Quem foi Judite? Judite foi uma mulher judia do povoado de Betúlia. Judite ficou viúva. Judite era casada com o rei Manassés e ficou viúva. Só que mesmo viúva, Judite se vestia bem, né? Seu marido deixou algumas posses, alguns bens, algumas riquezas para ela. Então ela era uma mulher elegante, uma mulher graciosa, uma mulher muito bonita mesmo, Judite. E Judite morava nesse povoado de Betúlia. Só que esse povoado estava passando por um momento difícil. Esse povo estava passando fome, esse povo estava passando sede, estava morrendo familiares, né? Porque estava em grande crise, né? Essa cidade estava em crise econômica e tudo. Então, esse povo estava passando fome, passando sede, porque o governador, né, dessa cidade, ele era preocupado em conquistar territórios. Então, ele nem estava sabendo, né, às vezes, o que esse povo estava passando, estava preocupado em conquistar terras, em ocupar mais e mais territórios. E esse povo clamava, pedia a Deus e cadê Deus? Ué, Deus, o Senhor não está ouvindo? O Senhor não está nos respondendo? O que está acontecendo, né? E quando eu li esse trecho, parei. Quantas vezes nós nos questionamos Deus, né? Deus, onde o Senhor está nessa situação? O Senhor não está olhando para nós? O Senhor não faz nada? O Senhor não resolve? O Senhor não me traz a cura? Cadê o Senhor, Deus, né? O que o Senhor está fazendo? Então, esse povo estava desse jeitinho aí que nós fazemos. É igualzinho, gente. Só muda o contexto histórico, só muda, né? O ano, né? Os anos, as épocas, mas é a mesma coisa. Então, esse Deus clamava a Deus para agir nessa situação, para resolver esse problema e nada de Deus responder, né? O Senhor silenciou, o Senhor me abandonou, né? E eu parei para pensar, né? Quantas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, mas minhas irmãs, vocês podem ter certeza, Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Deus não nos abandona, né? Mantém firme na fé, continue orando, que Deus está vendo tudo aquilo que você está passando e na hora certa Ele vai intervir. E se Deus permitiu que você vivesse isso, que você está vivendo uma enfermidade, uma dificuldade, uma tribulação, é porque Ele tem algo a dizer com isso. Ele quer que você descubra o que Ele tem a fazer na sua vida através disso, qual o testemunho que Ele quer que você dê depois que você passar por isso, né? Algo Deus tem para você nisso que você está vivendo. Mas vamos lá na história. E esse povo começou a ficar irritado, de uma certa forma, estressado, que Deus não fazia nada, que a situação não se resolvia, que eles resolveram colocar condições para Deus. Eles falaram assim: em 5 dias, a gente dá 5 dias para o Senhor resolver essa situação nossa, porque a gente não está aguentando mais. Se o Senhor não resolver em 5 dias, a gente não sabe o que vai ser, né? E eu parei e pensei também, né? Quantas vezes nós rezamos colocando condições para Deus? Que Deus tem que resolver tal hora, é para hoje, Senhor, é dessa forma, é com essas características, é com essas qualidades, é desse jeito que eu quero, senão não vai dar não, Deus.
né? Se eu tenho que dar um sinal, se eu tenho que aparecer hoje, se eu tenho que... Não sei se eu tenho que dar um jeito, mas tem que ser dessa forma. Quantas vezes a gente quer manipular Deus, né? Conduzir do nosso jeito, que Deus haja no nosso tempo, da nossa forma. Então, esse povo tava igualzinho, manipulando Deus, querendo, né, tomar o lugar de Deus. Quantas vezes nós queremos ser Deus no lugar de Deus? Esse povo tava querendo ser Deus no lugar de Deus. Então, colocaram 5 dias para resolver o problema. E no meio desse tumulto todo, como eu disse, Judite fazia parte desse povoado. Judite resolveu, né? Depois de ser uma mulher de oração, de ouvir a Deus, Judite resolveu falar com esse povo. Falou: olha, gente, não é dessa forma, não é colocando condições que vocês vão, que Deus vai resolver, que essa situação vai se resolver. Não, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar clamando a Deus, mas nós também precisamos agir. Se a gente ficar só reclamando no nosso canto, nada vai se resolver. E eu orei a Deus e eu tenho um plano, né? Eu quero ir lá conversar com esse governador para poder ver o que ele pode fazer para a nossa situação, para o nosso povo. E aí, no início, o povo teve preconceito, porque ela era mulher, né? Não uma mulher tomar a frente, uma mulher ir lá resolver. Mas ela deu vários exemplos de outras mulheres que ajudaram, né? Que passaram por ali naquele povoado e falou: olha, deu certo. Então, eu rezei, Deus me revelou um plano, então eu quero ir lá falar com ele. Aí o povo, de tanto ela insistir, né? Ser determinada, uma das virtudes também de Judite, a determinação, o povo cedeu. E ela foi, marcou um horário e foi lá falar com o governador. Levou uns presentinhos, né, para o governador também, e foi lá falar de maneira clara, simples, com toda a educação, calma, né? E o jeito que aquela mulher falou, gente, o governador queria reinos, né? Queria posses, queria conquistar terras. E ela falou: olha, eu sou desse povoado de Betúlia, a situação do povo é essa, é isso que nós estamos vivendo, o senhor me ajuda que eu te ajudo, né? A conquistar os reinos que o senhor quer, a conquistar o povo. E do jeito que aquela mulher falou, gente, aquele homem ficou assim encantado, ficou agraciado com o jeito dela, e aquele homem resolveu ceder. E ele falou: tá bom, eu aceito essa troca, você me ajuda, eu te ajudo, e vamos lá, vamos seguir. E foi resolver a situação daquele povo, e aquele povo que tinha ficado sem água, né, 20 dias sem água, aquele povo voltou a ter água, e os reservatórios que tinham secado em 20 dias, e aquele povo voltou a ter comida, aquele povo voltou a ter água, tudo com a ajuda de Judite, com a determinação de Judite. Então, que possamos pensar e que possamos ser verdadeiras Judites, né? Que não se cansam de clamar a Deus, não se cansam de pedir a fortaleza para Deus, inclusive uma das virtudes que eu vou falar, mas que também sejam mulheres de ação, mulheres que prudentes, mulheres que estejam prontas para ir, né, para dialogar, porque muitas coisas a gente resolve no diálogo, viu, gente? Não é na briga, não é na gritaria, mas é no diálogo. E às vezes a gente pode querer ficar só na passiva, né? Ai, eu não vou falar, eu não vou dialogar. Não, o diálogo pode resolver muitas coisas. Às vezes a gente pode se arrepender por guardar só para nós, né? Mas temos que rezar, mas também temos que agir, assim como Judite. Então, que possamos ser verdadeiras Judites, que possamos pedir essa graça para Deus. Senhor, dai-me as virtudes de Judite, dai-me a graça de ser uma mulher determinada, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de esperança, que tenha esperança em Deus, né? Que pense para poder agir, que reze antes de tomar qualquer atitude, mas que vá agir, que tenha essa atitude, essa postura ativa de ir resolver também, não ficar só no meu umbigo, no meu mundinho, e ser também mulheres de não questionar Deus, mas de confiar em Deus e tirar, né, a mensagem, aquilo que Deus quer falar comigo diante de cada situação, que possamos ser verdadeiras Judites. E agora vamos para as duas virtudes
que eu vou abordar hoje de Judite, que é a virtude da esperança e a virtude da fortaleza.